Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje vamos analisar mais uma decisão do STJ sobre agravo de instrumento. O canal aqui, meu canal no YouTube, é cheio de decisões analisadas do STJ sobre agravo de instrumento, porque agravo de instrumento pós-CPC 2015 é um dos grandes temas do Superior Tribunal de Justiça desde o momento em que aquela corte começou a discutir sobre a natureza jurídica do rol e depois sobre a possibilidade ou não de agravar de determinadas situações, além da criação da teoria da taxatividade mitigada. São temas importantes, com cobrança recorrentes em prova, inclusive na última prova oral do Ministério Público Federal, foi objeto de questionamento justamente o desenvolvimento do STJ acerca da teoria da taxatividade mitigada. Portanto, tenha muito cuidado com isso, o tema é muito importante e vem caindo em prova de forma recorrente. O que nós vamos analisar hoje, em termos de decisão do Superior Tribunal de Justiça, diz respeito à aplicação do agravo de instrumento e a fase em que essa aplicação se dá, fase processual. Nós temos praticamente duas fases do processo que são mais interessantes, a fase de conhecimento e a fase do cumprimento de sentença. Não podemos esquecer da fase ainda de liquidação e também não podemos esquecer de dois tipos de processos que são extremamente previstos no CPC e importantes, que são os processos de execução e os processos de inventário. Vamos analisar primeiro como é que se dá o agravo de instrumento na fase de conhecimento. Aqui, a jurisprudência do STJ já se encontra sedimentada e você pode agravar pelo menos em três situações. Primeiro, todas as hipóteses previstas no rol do 1015 são agraváveis de imediato. Então, quer fundamentar um agravo na fase de conhecimento? A primeira coisa que você tem que saber é a possibilidade do agravo para essa interlocutória está prevista no rol do 1015? Está. É uma decisão interlocutória prevista no rol agravável? É. Então, eu posso agravar. Depois, você precisa entender a teoria da taxatividade mitigada. A teoria da taxatividade mitigada do STJ nada mais é do que a possibilidade da apresentação do agravo fora das hipóteses do rol, justificado basicamente por duas situações. Primeiro, urgência. Nesse caso, é preciso que a parte demonstre urgência. Embora ela esteja diante de uma interlocutória não agravável pelo rol, não há como esperar a decisão ser revista pelo tribunal recursal apenas em preliminar de apelação, razão pela qual ela deve apresentar o agravo naquele momento. A outra situação a justificar a taxatividade mitigada é a inutilidade da discussão da decisão interlocutória somente em preliminar de apelação. Imagine, por exemplo, que você ingressa com a ação judicial e pede para que o juiz decrete o sigilo do processo. No momento em que o juiz nega esse pedido, você pode e deve agravar dessa decisão de forma imediata, embora essa decisão não esteja prevista no rol do 1015. Por quê? Para você que é autor da ação e que quer que o processo corra em sigilo, a decisão é urgente e não existe utilidade na rediscussão do sigilo do processo somente em preliminar de apelação, uma vez que, se não agravada a decisão, o processo é público desde o momento em que foi indeferido pelo juízo, ou seja, do protocolo da decisão e posterior indeferimento do juízo, até a apelação, com a possibilidade do manuseio processual por qualquer pessoa, uma vez que a regra é que o processo seja público. Então veja, eu posso lançar mão da teoria da taxatividade mitigada todas as vezes que eu demonstrar urgência e todas as vezes que eu demonstrar também a inutilidade da rediscussão daquela interlocutória somente em preliminar de apelação. Então, quero recorrer por agravo de instrumento na fase de conhecimento. Rol taxativo, taxatividade mitigada. Ou a decisão interlocutória que eu vou agravar está prevista no rol, ou eu aplico a teoria da taxatividade mitigada do STJ nos termos do que eu acabei de explicar. Não se esqueça também que no próprio artigo 1015 existe um inciso aberto. O inciso aberto é o inciso 13, que diz que você vai poder agravar em outros casos expressamente previstos em lei. E aí você pode se utilizar de outras leis com previsão do agravo do instrumento para decisões interlocutórias para o manejo desse recurso sempre que você entender cabível. Então, quero agravar na fase de conhecimento. Ou eu fundamento no rol, ou eu fundamento na taxatividade mitigada, ou eu fundamento em alguma outra lei que preveja o agravo de instrumento para aquela decisão interlocutória. Tenha bastante cuidado com isso, porque o fundamento do agravo de instrumento é fundamental para que você possa, nesse caso, delimitar a hipótese de recurso, especialmente em uma segunda fase dos concursos da advocacia pública. Então você precisa identificar no teu concurso
na tua prova subjetiva, na tua peça, para o teu examinador, qual é o fundamento do agravo que você está utilizando para o manejo do recurso. Essa é a fase de conhecimento. Muito bem, as demais fases do processo, como é que eu apresento o agravo? Aí você tem que interpretar o artigo 1015, parágrafo único do CPC, que diz o seguinte: também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, na fase de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nessas situações, o artigo 1015, parágrafo único, não prevê nenhum tipo de rol. Ele diz que cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias na fase de liquidação, na fase de cumprimento, no processo de execução e no processo de inventário. Como é que o STJ, então, interpreta a possibilidade do manejo do agravo de instrumento nas outras fases do processo ou nos outros processos que não seja fase de conhecimento? O STJ nos esclarece isso no recurso especial 1.736.285, terceira turma, e eu trago aqui as principais partes do julgado. Ele começa dizendo: no processo de execução e na ação de inventário, a ampla e irrestrita, preste atenção, ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva, liquidação e cumprimento de sentença. Ampla e irrestrita recorribilidade de todas as interlocutórias. Continua dizendo, consequentemente, para as fases e os processos indicados no parágrafo único do artigo 1015, a regra a ser aplicada é distinta, de modo que caberá agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas na liquidação e no cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário. Perceba que, quando ele diz que a regra é distinta da regra do rol do 1015, ou seja, dos incisos do 1015. O parágrafo único estabelece, então, a possibilidade de apresentação de agravo de instrumento para toda e qualquer decisão interlocutória, justamente nas fases de liquidação, de cumprimento de sentença, de processo de execução e de processo de inventário. Mas por que isso? Entender como o STJ interpreta o parágrafo único do 1015 não é suficiente, é preciso que você entenda a razão. O STJ diz duas razões. Primeiro, a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença, e aqui você tem que entender o seguinte: quando o rol do 1015 estabelece uma taxatividade para a apresentação de agravo de instrumento das decisões interlocutórias ali previstas, ele não está dizendo que as demais interlocutórias não são recorríveis. Ele está dizendo que você não pode agravar delas, mas você pode devolver ao tribunal recursal a discussão sobre aquelas interlocutórias em preliminar de apelação. Ora, preliminar de apelação, eu só apresento quando apresento apelação. E eu só apresento apelação quando eu tenho sentença. Então o STJ está dizendo, se a maior parte dessas fases ou processos não se findam por sentença, não faz sentido eu não permitir o agravo de instrumento das decisões interlocutórias, porque quando não tivermos sentença, não vamos ter a possibilidade de apelação, e não tendo a possibilidade de apelação, eu não tenho a possibilidade de devolver ao tribunal revisional a decisão interlocutória via preliminar de apelação. E aí ele diz, consequentemente, não haverá interposição futura de apelação. Então, essa é a primeira razão pela qual todas as decisões interlocutórias em fase de liquidação, cumprimento de sentença, processo de execução e processo de inventário não permitem rol, ou seja, são agraváveis sem restrição. E segundo, decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuem aptidão para atingir imediata e severamente a esfera jurídica das partes. O STJ, portanto, estabelece uma vinculação aqui à urgência da possibilidade de recorrer da interlocutória nas fases de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução e processo de inventário, porque as decisões interlocutórias nessas fases elas atingem imediata e severamente a esfera jurídica das partes, ou seja, existe uma urgência inerente à possibilidade de recorrer das decisões interlocutórias nessas fases e processos. Essas são as duas razões. Agora você entendeu que o STJ entende que é cabível agravo de instrumento de qualquer decisão interlocutória nos processos de execução e inventário, fases de liquidação e cumprimento de sentença, e entendeu também a razão. Primeiro, nem todos desafiam a apelação, porque nem todos se findam por sentença, e segundo, existe uma urgência inerente nesses processos a ensejar a possibilidade do agravo imediato de todas as interlocutórias. Nós chegamos à conclusão que o quê?
O artigo 1015, parágrafo único, estabelece a possibilidade de agravo de instrumento de forma irrestrita a todas as decisões interlocutórias em liquidação, cumprimento, processo de execução e processo de inventário, e que o rol taxativo se aplica tão somente à fase de conhecimento. Nesse caso, eu posso ainda utilizar a taxatividade mitigada para apresentar agravo de instrumento de decisões interlocutórias que não estejam no rol, e eu posso utilizar outras leis que permitem agravo de instrumento para decisões interlocutórias que não estejam no rol. Eu trouxe para os senhores aqui um quadro final para explicar exatamente o que entende o STJ. Fase de conhecimento, eu fundamento meu agravo de instrumento no rol taxativo, na taxatividade mitigada ou no inciso aberto que prevê outros casos expressamente previstos e referidos em lei. Então, na fase de conhecimento, quando eu estiver diante de uma interlocutória, eu posso agravar com base no rol, eu posso agravar com base na taxatividade mitigada, ou eu posso buscar o fundamento do agravo em outra lei, desde que ela expressamente assim o preveja. O que não foi agravado é devolvido ao tribunal em preliminar de apelação. No momento em que se profere sentença na fase de conhecimento, existe uma divisão de fases, e nesse momento o rol do 1015 deixa de ser aplicável, razão pela qual nas demais fases cabe agravo de instrumento de toda e qualquer interlocutória, nos termos do que entendeu o STJ no recurso especial 1.736.285. Esse quadro reflete bem o entendimento do STJ sobre a matéria. Então, tudo que é agravável está agravável com esse fundamento. O que não é agravável na fase de conhecimento é devolvido em preliminar de apelação. A sentença é o divisor de águas de fases e, nesse caso, na divisão de fase, em todas as demais fases, liquidação e cumprimento, cabe agravo de instrumento de toda e qualquer decisão interlocutória, lembrando que essa conclusão também se aplica para os processos de execução e inventário, nos termos do que entendeu o Superior Tribunal de Justiça. Espero que os senhores tenham entendido a importante decisão do STJ nesse recurso especial, terceira turma, e é mais uma decisão a ser listada, juntando-se a todas as outras previstas pelo STJ quando o assunto é agravo de instrumento. Espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Vamos discutir mais sobre agravo de instrumento para que você não fique com dúvidas para o seu concurso. Aguardo todos para os nossos próximos vídeos. Forte abraço e até lá!